Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao 3D Concursos. Essa aula a gente vai falar sobre as bases de mensuração do ativo e do passivo. Vai ser uma primeira aula, que a gente vai dar uma visão geral, e a partir das aulas seguintes, dos vídeos seguintes, a gente vai entrar forte no detalhamento das bases dos ativos e depois das bases dos passivos. Beleza? Essa aula está muito fundamentada na estrutura conceitual de 23 de setembro de 2016, certo? E é um dos pontos da estrutura conceitual que eu acho que podem ser aprofundados. Como eu já disse em outros vídeos, não recomendo que a pessoa estude de ponta a ponta a estrutura conceitual. Ela pode até ler depois, que ela já tiver estudado tudo da matéria. Mas tem alguns pontos da estrutura conceitual que merecem ser trabalhados com afinco. Esse é um deles, beleza? Então vamos para o nosso quadro. Então, qual seria o objetivo de mensurar ou de escolher bases de mensuração de ativos ou passivos? Então, o objetivo seria o seguinte. Então, o objetivo da mensuração é selecionar as bases que reflitam da melhor forma quem? Aí tem três aspectos que são os mais importantes dentro de cada base de mensuração. O primeiro aspecto seria o custo do serviço. O custo do serviço. O segundo aspecto seria a capacidade operacional. A capacidade operacional. E o terceiro, a capacidade financeira. Lembrando que a gente só está preocupado em mensurar ativo e passivo. A gente não está preocupado em mensurar receita, despesa, variação patrimônio aumentativo ou diminutivo. O nosso foco aqui da mensuração é sobre ativos e passivos. Vamos deixar até isso claro aqui. Ó. O objetivo da mensuração de ativos e passivos. E aí, qual a ideia? Eu quero selecionar as bases que reflitam da melhor forma o custo do serviço, a capacidade operacional e a capacidade financeira, com qual finalidade? A finalidade dos relatórios contábeis de propósito geral. Que finalidade seria essa? A finalidade seria o accountability e a prestação de contas. O accountability, que é a prestação de contas, só corrigindo aqui, e tomada de decisão. Então, a prestação de contas está dentro do accountability. Beleza, pessoal? Então, esses seriam, em linhas gerais, a parte inicial dos objetivos, certo, da mensuração, considerando os três aspectos da mensuração, que é o custo de serviço, a capacidade operacional e a capacidade financeira, tudo isso aqui com o intuito de gerar prestação de contas e gerar uma boa tomada de decisão. O que é que você vai notar? Já vou cantar a pedra para você. Daqui a pouco a gente vai partir para as bases de mensuração, mas não nesse vídeo, no outro vídeo. E você vai ver que para cada base de mensuração, algumas bases de mensuração conseguem promover e identificar o custo de serviço, e tem base de mensuração que não consegue ou não é apropriada para identificar o custo do serviço. Tem base de mensuração que é adequada para medir a capacidade operacional. Tem base de mensuração que não é adequada, é inapropriada para servir como parâmetro de decisão para capacidade operacional. Ou seja, isso vai variar de acordo com a base de mensuração. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai passar agora para
as bases de mensuração do ativo, beleza? E do passivo. Aí, vamos começar com o mnemônico aqui, que é esse aqui, que eu desenvolvi, certo? Não é o meu forte, mas a gente tem que se render para começar a internalizar, certo? O conteúdo. Então vamos lá. Eu coloquei aqui 2 mnemônicos e eu quero ir aqui no slide só para mostrar para você. Então vamos lá. Os 2 mnemônicos são esses, ó. Eu vou escrever daqui a pouco no quadro. O primeiro mnemônico seria proativo, a chave Mercury possui valor plus e a chave Climber possui preço em CCO. Vamos lá para começar o do ativo. Vamos nessa. Então, no ativo, o que é que a gente vai fazer? A chave Mercury possui valor plus. Beleza? Então vamos começar. E aí vamos explicar um pouquinho de cada um das bases de mensuração, de cada uma das bases de mensuração do ativo. Vamos começar aqui com o CH. O CH, pessoal, é o custo histórico. Então, CH, custo histórico. O que seria o custo histórico? Seria o valor, certo, do ativo na data da sua aquisição ou na data da sua produção, construção. Então, esse é o custo histórico, ou seja, o valor desembolsado em caixa, ou equivalente caixa, para adquirir o ativo na data da sua aquisição ou na data da sua produção / construção. Vamos copiar isso aí? Então, é o valor do caixa ou equivalente caixa na data de sua aquisição, produção ou construção. Ou seja, se você comprou um ativo, um carro, por 20 mil, o valor daquele carro, se você usar a base do custo histórico, é 20 mil. Sendo que o custo histórico você não atualiza, a não ser que você tenha um procedimento de reavaliação que a gente vai estudar mais para frente. Beleza, pessoal? Esse foi o primeiro, CH. Agora a gente vai ter aqui, ó, vai ter esse V e vai ter o MER. A segunda base é o valor de mercado. Então, valor de mercado. O que seria o valor de mercado? É o valor do ativo, certo? Entre partes interessadas, certo? Na sua aquisição. Ou seja, para ter um valor de mercado, eu preciso saber quanto, eu preciso ter um ativo, e eu preciso saber quanto partes interessadas pagariam por aquele ativo, sem qualquer influência de uma parte sobre a outra. Isso seria o valor de mercado. Então, é o valor que as partes interessadas estariam dispostas a negociar sem, digamos assim, sem influência de uma sobre a outra.
sem influência de uma sobre a outra. Beleza, pessoal? Esse seria o segundo. Aí agora a gente vai ter o terceiro. Cure. Esse aqui vai ser o custo de reposição. Então, o terceiro seria custo de reposição. O que seria o custo de reposição? Seria o valor que seria desembolsado para substituir aquele ativo para manter o mesmo potencial de serviço. Aqui tem uma estratégia aqui, ó. Tem que ter aqui o potencial de serviço, ou seja, o custo de reposição ele está preocupado com o futuro. Você, por exemplo, você tem uma escola e ela tem, por exemplo, que ela tinha 500 alunos, mas hoje ela tem 100. Então, hoje você atende 100 alunos. Qual é o seu custo de reposição? É uma escola alternativa que você consiga abrigar e dar aula para 100 alunos. Não importa o que era no passado, eu quero o potencial de serviço que eu ofereço hoje. Então, o que seria o custo de reposição? É o valor para adquirir ativo similar com o intuito de manter o potencial de serviços. Beleza, pessoal? Essa seria a terceira base. Chave, CH, custo histórico, VE, MR, valor de mercado, Cure, custo de reposição. Agora vamos para o próximo. PL, e eu vou ter que apagar aqui o quadro. Certo? PL é preço líquido de venda. Esse é fácil. Vamos apagar aqui tudo. Preço. São 5 que você está vendo então, né? Custo histórico, valor de mercado, custo de reposição e o quarto, preço líquido de venda. O que seria o preço líquido de venda? Então vamos lá. Preço líquido de venda. O preço líquido de venda seria o seguinte, seria o valor obtido com a alienação do ativo imediatamente, deduzido dos custos associados à venda. Então, o que seria o preço líquido de venda? Seria o valor obtido com a venda imediata do ativo vírgula, deduzindo os custos de venda. Beleza? E o último seria, aí vamos pegar aqui, ó, valor de uso. Certo? Então, o último, a última base, valor de uso. O que a gente pode falar sobre o valor de uso? O próprio nome diz uso, eu vou continuar usando aquele bem. Então, seria o seguinte, seria o retorno que aquele bem, ou seja, seriam os benefícios econômicos futuros que aquele bem irá me retornar, caso eu opte por continuar utilizando ele. Então, o que seria o valor de uso? É o valor dos benefícios econômicos futuros, é o valor dos benefícios econômicos futuros, caso a entidade
opte pelo seu uso contínuo. Então, por exemplo, um exemplo bom que eu tenho para dar para o setor público é o seguinte, ó, vamos pegar aqui. Você tem uma impressora, porque impressora é mais fácil, porque eu vou falar. Você tem uma impressora numa biblioteca pública, mas o serviço de Xerox ele é pago. Para dar certo meu exemplo, tem que ser exatamente isso. E aí, você tem que cobrar, porque o toner da impressora, certo? Apesar de ser um serviço da biblioteca, ele é um serviço restituído, pago. Então, por exemplo, você foi e comprou a impressora por 10 mil. Se você usar o custo histórico, a impressora custa 10 mil. Mas se você for hoje no mercado, aquela mesma impressora que você comprou, hoje ela não vale 10 mil. Pelo valor de mercado, no mercado ativo, certo? Existem impressoras sendo vendidas por 9 mil. Não estou nem falando de depreciação, 9 mil. Se você usar o valor de mercado, o valor da impressora é de 9 mil. Beleza, pessoal? Só que aí você tem o quê? Você tem o custo de reposição. O custo de reposição, eventualmente, ele pode até coincidir com o do mercado. Só que o que é que acontece? Pode ser que você não tenha aquela mesma impressora. Se você conseguir uma impressora parecida e que tire o mesmo número de Xerox para o futuro, por exemplo, a impressora que você tem, ela vai tirar ainda 20 mil cópias. Se você conseguir uma outra impressora que também tire 20 mil cópias, esse vai ser o custo de reposição. Uma impressora que tem a capacidade operacional de tirar 20 mil cópias. Ou seja, no custo de reposição, você está preocupado com o potencial de serviços. Você não está preocupado só com o valor. Você está preocupado com os serviços que aquele ativo vai gerar. E aí vamos pegar agora o outro exemplo, preço líquido de venda. Mas se você quiser vender essa impressora, certo? Você vai pegar ela, quanto é que ela vale? Tá, mas para eu vender ela, eu vou ter que anunciar, certo? Eu vou ter que desinstalar. Ao anunciar e desinstalar, eu vou ter um custo de R$1.000. Então, 9 mil, que é o preço que alguém poderia comprar por ela, menos os 1.000, daria 8. Se eu usasse o preço líquido de venda, eu registraria por 8 mil, certo? E você está vendo aqui que você tem o valor de uso. Não. Se eu ficar usando essa impressora, certo? Com o valor que os alunos pagam, certo? Ao longo do período, ao longo de 2 anos, essa impressora vai retornar para os cofres públicos, certo? A título de retribuição, ela vai retornar, por exemplo, 95 mil. Esse foi o valor de uso, certo? Você vai pegar os fluxos de caixa futuro e vai trazer a valor presente. O que é que você está notando? Você está notando que o mesmo ativo, dependendo da base de mensuração, você vai usar, pode ter valores diferentes. Qual é o valor que mais importa? É o valor que faça mais sentido e que reflita as características das informações qualitativas. Isso a gente vai aprofundar mais na frente, quando é que a gente usa, por exemplo, o custo de reposição, quando é que a gente usa o preço líquido de venda ou quando é que a gente usa o valor de uso. Beleza, pessoal? E qual é a diferença, por exemplo, do custo de reposição do valor de mercado, certo? Isso eu vou explicar nos próximos vídeos. Beleza, pessoal? Com isso a gente encerrou as bases de mensuração do ativo. Vamos apagar aqui, certo? Já vamos deixar aqui pronto para o próximo, que são as bases de mensuração do passivo. Então vamos lá. Então, próximo tópico, base de mensuração do passivo. Então vamos voltar aqui para o nosso slide para ver a nossa frase. Está aqui, ó. A chave Clymer possui preço em CCO. Vou explicar agora no quadro como é que a gente vai trabalhar isso aí. Então vamos lá. A chave Clymer possui preço em CCO. Vamos lá. Vamos começar então de novo aí com o nosso esquema. Então o primeiro ponto aqui seria CH. O CH seria o custo histórico. Seria o primeiro. Custo histórico.
O que seria o custo histórico, pessoal? Seria o valor assumido da obrigação na época em que foi incorrido o passivo. Esse valor ele tem que estar monetarizado, certo? Em caixa ou equivalente caixa. Então, vamos lá? Vamos completar aí? É o valor correspondente. É o valor correspondente. Certo? É o valor correspondente. Em caixa. Ou equivalente caixa. Ou equivalente caixa. Equivalente caixa. Da obrigação. Da obrigação. Na época em que foi incorrido o passivo. Beleza? Esse será o primeiro, custo histórico. O segundo, esse CCO aqui, eu vou usar a questão do cópia oculta do e-mail. Quando você manda e-mail, você tem um para, tem um CC, que é com cópia, e CCO, com cópia oculta. Só que aqui não é com cópia oculta, não. Esse CCO aqui é o custo de cumprimento da obrigação. O custo de cumprimento da obrigação ele tem uma palavra-chave. Ele deve ser a alternativa menos onerosa para a entidade quitar a obrigação. Então, o custo de cumprimento da obrigação é a via menos onerosa para quitar a obrigação. Certo? Ele deve escolher sempre a via menos onerosa. E essa via menos onerosa é dentro do cumprimento normal da obrigação. Cumprimento normal. Então, por exemplo, você tem um custo histórico, você fez um empréstimo lá atrás de 10 mil reais. Você não recebe 10 mil, você vai receber, por exemplo, 8 mil, e os 2 mil que você não recebeu são juros a apropriar. Beleza, esse é o custo histórico. Qual o valor do seu passivo? Vai estar lá 8 de empréstimos a pagar e 2 mil de juros a apropriar. Só que aí o custo de cumprimento da obrigação, nesse caso pode coincidir, olha, o banco ele quer receber o dinheiro todo. Mas pode ser que devido a uma crise financeira o banco queira não. Se alguém quiser pagar antes, eu vou reduzir aqui o preço. Então isso está no contrato. Então, o custo de cumprimento de obrigação seria essa opção, essa segunda opção, tá bom? Vamos avançar agora para o terceiro. O terceiro seria o valor de mercado. Valor de mercado. O que seria o valor de mercado? Seria o valor de um passivo, certo? Negociado entre partes, sem influência de uma sobre a outra. É o valor de consenso entre partes interessadas certo? Sem influência de uma sobre a outra. Certo? Então, por exemplo, quando uma unidade ela vai comprar veículos,
primeiro ela vai sair dinheiro do caixa, mas num primeiro momento ela vai assumir uma obrigação. Quando ela recebe um veículo, ela fica com a obrigação de fornecedores a pagar. Esse fornecedores a pagar, se ele foi feito num pregão, numa licitação, então tiveram vários participantes querendo fornecer aquele carro, querendo que a administração pública ficasse devendo aquele dinheiro. Então houve um consenso entre as partes para chegar no valor daquela obrigação, beleza? Isso serve para ativo, no caso dos carros, valor de mercado quando você faz uma licitação, e serve para o passivo, que é a obrigação, a contrapartida, quando você recebe os veículos, beleza? Então a gente viu aqui, ó, valor de mercado, já foi, custo histórico já foi, CCO já foi. Agora a gente tem o CL, custo de liberação, e a gente tem aqui o preço presumido. Beleza, pessoal? Então vamos lá? Então, vamos para o 4 e para o 5. E acabou. Então, o 4 seria o custo de liberação. Então, o custo de liberação, ele seria parecido, certo? Com o preço líquido de venda. Então, 4. Custo de liberação do passivo. E aqui a gente vai ter o 5, o custo. Desculpa, o custo não, o preço presumido, que é o último. O preço presumido. Qual a diferença entre os dois aqui? É que o custo de liberação do passivo, ele equivale ao preço líquido de venda do ativo. E o preço presumido, ele equivale ao valor de reposição do ativo. Ou seja, qual é a diferença aqui? A diferença é que no custo de liberação é como se no preço líquido de venda você aliena e deduz os custos da venda. Aqui no custo de liberação você quita a sua dívida, certo? E vai ter algum desconto, certo? Você vai ter algum desconto para quitar a sua dívida naquele momento. Seria muito próximo do custo de cumprimento da obrigação. Na hora que eu passar nos slides, a gente aprofunda a diferença. E o preço presumido, ele equivale ao seguinte, olha, eu tenho um passivo, você topa trocar esse passivo por outro passivo? Qual é a diferença entre os dois aqui, do custo de liberação e do preço presumido? É que no custo de liberação, você quita, não fica nenhuma obrigação remanescente, você quita e passa a obrigação para o terceiro. No preço presumido, você usa como referência a troca daquele passivo por outro passivo. Então aqui, ó, aqui troca as obrigações. E aqui não, aqui você quita as obrigações. Coloquemos assim. Beleza, pessoal? Então, em linhas gerais, essas são as 5 bases do ativo e as 5 bases do passivo. Já em 2017, foi cobrado questões envolvendo essas bases. Vamos fazer daqui a pouco elas, mas primeiro vamos revisar os nossos slides. Beleza? Então, vamos lá. Então, primeiro ponto aqui, já vimos isso. Agora vamos avançar. Custo histórico. Então, o custo histórico é a importância fornecida para se adquirir ou desenvolver um ativo, o qual corresponde ao caixa, equivalente caixa, da importância fornecida à época de sua aquisição ou desenvolvimento. Ou seja, é o valor que você pagou
para adquirir ou desenvolver aquele ativo naquela época em que ele foi entregue ou desenvolvido. Próximo. Valor de mercado. É o montante pelo qual o ativo pode ser trocado entre partes cientes e dispostas em transação sobre condições normais de mercado. Certo? Custo de reposição. É o custo mais econômico utilizado, exigido para substituir, olha a palavra mágica, potencial de serviços de ativo. Então, só detalhe. Uma escola hoje, ela poderia ter 10 anos atrás 500 alunos, mas hoje ela atende efetivamente 100 alunos. Se você usar o valor de reposição não vai ser um ativo similar de 500 alunos, vai ser um ativo similar de 100 alunos. Já vou dar outra dica. Custo de reposição ou substituição é diferente de custo de reprodução. Eu não quero algo igual, eu quero algo similar que me possibilite gerar o mesmo potencial de benefícios futuros, certo? Potencial de serviços. Próximo, preço líquido de venda. É o montante que a entidade pode obter com a venda do ativo após deduzir os gastos com a venda. E o valor de uso? É o valor presente, certo, para a entidade, do potencial de serviço ou capacidade de gerar benefícios econômicos futuros, remanescentes do ativo, caso este continue a ser utilizado. É o exemplo da impressora. A impressora, todo mês, ela gera um retorno de caixa, uma máquina de tirar xerox de uma universidade pública. Então, todo mês, aquela máquina de tirar xerox gera um retorno, por exemplo, de R$3.000, R$4.000, de todas as xerox que ela tira. Mesmo já pagando o toner, mesmo que a ideia não é ter o lucro, mas ela gera uma entrada de caixa. Então, assim, essa entrada de caixa é o que você vai trazer a valor presente, por isso que daqui, ó, é o valor presente, certo? De todos os fluxos de caixa que você vai ter. Lembrando que quando chegar no final, vai ter uma sucata. Essa máquina de impressora, ela ainda tem um custo, um valor residual que pode ser obtido com a venda. Isso também entra. Isso aqui eu não falei aqui no quadro, mas complemente aí. E inclui o valor líquido que a entidade receberá pela sua alienação ao final da sua vida útil. E o custo histórico, agora, pessoal, a gente terminou o ativo, vamos falar agora de passivo, beleza? Então, o que é o custo histórico do passivo? É a importância recebida para se assumir a obrigação, a qual corresponde o caixa, o equivalente caixa, ou ao valor de outra importância recebida à época na qual a entidade incorreu no passivo. Custo de cumprimento da obrigação. Corresponde aos custos ao qual a entidade incorre no cumprimento das obrigações, assumindo que o faz de maneira menos onerosa. Então, o custo de cumprimento da obrigação tem que se assumir que é a maneira menos onerosa para se cumprir aquela obrigação. São todos os custos envolvidos. O valor de mercado é o montante pelo qual um passivo pode ser liquidado entre partes cientes interessadas em transações sobre condições normais de mercado. O custo de liberação, ele equivale ao preço líquido de venda, isso eu já falei, mas vamos falar mais um pouco. Se refere ao montante que corresponde à baixa imediata da obrigação, isso é importante. Ó. O custo de liberação, não escrevi isso não, mas vou completar aqui. Ele corresponde à baixa, eu coloquei que ele quita, né? Mas vamos colocar baixa imediata. Certo? Ele corresponde à baixa imediata. E o custo de liberação é o montante que o credor aceita no cumprimento de sua obrigação ou que terceiros cobrariam para aceitar a transferência do passivo do devedor. O custo de liberação é o termo utilizado para passivos para se referir ao conceito de preço líquido de venda no contexto de ativos. E por fim, pessoal, preço presumido. O preço presumido é o mesmo conceito equivalente de custo de reposição para ativos. Do mesmo modo que o custo de reposição representa o montante que a entidade pagaria racionalmente para adquirir o ativo, o preço presumido representa o montante que a entidade racionalmente aceitaria para trocar a assunção do ativo existente. Ou seja, ela vai trocar um passivo por outro passivo. Beleza? Isso aqui é importante, só para deixar claro. A estrutura conceitual e o MCASP, eles não usam, certo, nas bases de mensuração, o valor justo. O valor justo foi internalizado como sendo valor de mercado. Beleza, pessoal? E aí, para fechar esse bloco inicial aí de base de mensuração do ativo e do passivo
à luz da estrutura conceitual e à luz do Manual de Contabilidade aplicada ao setor público, trago duas questões de 2017. A primeira, são bases de mensuração de ativos exceto. Então, custo histórico é. Custo de liberação, falso, porque é do passivo. Custo de reposição, verdadeiro. Valor de mercado, verdadeiro. O gabarito, letra B de bola, por quê? Porque custo de liberação é uma base de mensuração do passivo. 2. De acordo com a estrutura conceitual, são critérios de mensuração do passivo. Então, custo histórico é do ativo e do passivo. Custo de substituição é só do ativo. Custo histórico é do ativo e do passivo. Custo de reposição é só do ativo. Custo de liberação é do passivo. Preço presumido é do passivo. Então, a princípio, esse é o gabarito. Preço líquido de venda é do ativo. Custo de cumprimento da obrigação é do passivo, verdadeiro. Então, aqui está falso. Valor de mercado é do ativo e do passivo. Valor de uso é só do ativo. Então, você viu que essa questão ele só trabalhou com os nomes das bases e queria saber quais são as bases do ativo e quais são as bases do passivo. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente encerra aqui esse bloco, esse módulo que trata das bases de mensuração do ativo e do passivo. No próximo bloco, a gente volta com mais detalhes aí sobre a base de mensuração do ativo e passivo, de acordo com a estrutura conceitual. Até breve.